Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa confissão, a nossa fé, a nossa declaração de que entendemos que somos chamados para servi-lo, que o Senhor nos serviu primeiro, que o Senhor nos amou primeiro e que fomos então salvos para servir, para proclamarmos a outros, Senhor, que existe esperança, salvação, vida com significado em Cristo Jesus. Ajude-nos nesta missão, Senhor. Dá-nos a cada dia um sopro novo do Teu Espírito, que nos empurre, Senhor, para entendermos e realizarmos a Tua vontade. Receba, Senhor, a nossa música, a nossa poesia, as nossas petições, os nossos louvores e ações de graça, e continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos, ainda em pé, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. Bem-vindo aos que retornam das férias, muito bom tê-los de volta. Muito bom ver os rostos voltando à igreja. Isso é legal, o ano agora finalmente está começando, né? Isso é muito gostoso. Demora um pouco aqui no Brasil para o ano começar, né? Mas começa, né? Um momento ele começa. Atos 18, verso 9, diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Oremos uma vez mais. Continue conosco, Senhor, e agora abra o nosso entendimento para ouvir, viver, aprender a sua palavra. Dá-nos condições, Senhor, de interpretarmos aquilo que o Senhor quer nos falar ao coração. E que possamos crescer um pouco mais à semelhança de Cristo. É o que te pedimos em nome dele. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Para quem nos visita, nós estamos com uma série chamada As Primeiras Igrejas com qual parecemos. Essa é a parte 12. Todas as partes anteriores estão no nosso canal no YouTube, de modo que você pode ir lá visitar e lá assistir todas as ministrações que foram feitas sobre igrejas do mundo antigo, as primeiras igrejas que temos relatos na Bíblia, e estamos fazendo essa pergunta durante janeiro e fevereiro: com qual dela parecemos, o que temos de afinidade, o que precisamos aprender com elas. Esse trecho que nós lemos a respeito de uma visão que Deus deu a Paulo, uma visão de encorajamento, aconteceu na cidade de Corinto, e a igreja de Corinto é a igreja que nós refletiremos nesta noite. As origens dessa cidade podem ser traçadas lá no 6º século antes de Cristo. Uma cidade que se tornou uma influência no mundo antigo, cidade que nas suas origens começa de maneira acanhada, vai crescendo. Num belo momento, quando chega ali no 2º século, ela já não mais aguentando o domínio do Império Romano, decide se unir a outras cidades gregas para uma luta formal contra Roma. Consequência dessa luta é que eles perderam, todos eles. Em 146 a cidade foi capturada, a cidade foi destruída pelos romanos. E as suas ruínas, impressionantemente, foram abandonadas por mais de 100 anos. Simplesmente Roma destruiu, decepou tudo, roubou obviamente o que queria e abandonou. O tempo passou, mais de 100 anos, até que Júlio César, olhando a localização da cidade, pensou: essa cidade é uma cidade estratégica, é uma geografia estratégica. Então ele decide uma vez mais levar pessoas para que essas pessoas pudessem então desenvolver essa cidade.
E ao contrário do que muitos conquistadores faziam, que era geralmente levar escravos somente para a cidade, num processo de desenvolvimento, como se estivesse dizendo, vamos colocar um povo lá, se eles conseguirem fazer alguma coisa, a gente manda então depois a gente boa para dar continuidade. Mas o que aconteceu nesse momento histórico foi o contrário. Levaram para a cidade de Corinto mais gente da classe chamada classe dos libertos e menos escravos. Então, esses que eram da classe dos libertos começaram a desenvolver a cidade e, é claro, com o passar do tempo, o número de escravos aumenta, o número de libertos também aumenta, mas o de escravos é superior ao de libertos, porque os escravos tinham que servir a população que lá dominava. E então, nesse momento histórico, a cidade ganha o seu nome reafirmado, que era Colônia Laus Iulia Corinthienses. E essa cidade estratégica, essa cidade, então, começa a florescer. Só que, em 44 a.C., Júlio César é assassinado. E a cidade continua. Não se sabe exatamente quem é o pivô ali da passagem do comando e da sucessão que dá esse impulso, mas a cidade continua. E aí, quando nós chegamos no período bíblico, essa cidade está grande, essa cidade está rica, essa cidade se tornou um grande centro cosmopolita. Para você ter uma ideia, as variáveis do número da cidadania dessa cidade tem uma variação entre 100 mil e 600 mil. Para os que pensam em 600 mil, é mais ou menos como se dissesse 200 e tantos mil de livres, 400 mil de escravos. E essa cidade é uma cidade que é encruzilhada para viajantes, para comerciantes, ela está na rota e se torna, assim, então, na época do período bíblico, a cidade principal da Grécia. Mas nem tudo era dinheiro, riqueza, negócios, cosmopolitas, gente de todos os lugares vivendo nessa cidade. Essa cidade também era extremamente religiosa. Nós temos, então, lá mais de 10 templos que foram achados na cidade de Corinto. Na verdade, facilmente você chega ao número 12, e alguns acham que há ainda mais. Essa cidade tinha uma grande padroeira, e a padroeira se chamava Afrodite. Então, por se tratar de uma cidade portuária, as pessoas vinham de todas as regiões porque queriam conhecer o centro, o templo de Afrodite. Só que o templo de Afrodite ficava numa alta montanha chamada Acrocorinto. Então eles vinham para aquele porto, andavam do porto até a cidade, que era uma caminhada, da cidade subiam até a montanha. Quando nós estivermos lá em julho, nós vamos ao pé dessa montanha na cidade de Corinto. E lá em cima existia o templo de Afrodite, onde, pense bem no dinheiro que não tinha essa instituição religiosa, tinha mais de 1000 escravos que serviam para o culto de Afrodite. E o culto de Afrodite era baseado principalmente no êxtase e na prostituição cultual. Há quem diga que lá eles deviam ter algum tipo de chá de cogumelo dos dias de hoje, que deixava todo mundo em êxtase, e nessa hora, então, havia relacionamento sexual com o povo, entre todos os que lá estavam, e isso era como um ato de oferenda à padroeira Afrodite. E isso, então, atraíam pessoas por esse lado místico, porque era a padroeira, era o local, então, para você comprar a estatuazinha de Afrodite e levar para sua casa depois de ter visitado Corinto. Havia também lá uma presença judaica, sinagogas foram descobertas em Corinto. A arqueologia nos fala, nós visitamos lá um museu da presença judaica. E falavam, para você ter uma ideia do nível cultural, não só, obviamente, entendiam o grego, que era a linguagem da língua internacional, mas também tinha um movimento lá de uma classe tão alta, que em Corinto você também falava o latim. Então era uma cidade vibrante, uma cidade conectada com as outras, uma cidade de comércio, uma cidade extremamente religiosa, sincretista, tudo combinação de vários deuses, de paganismo, de prostituição, de grande imoralidade. Então quando você falava para alguém que ele era de Coríntio, era como se dizer, ele é um imoral. Impressionante isso, né? Tenho certeza que alguns daqui já associaram com Corinthians, eu vi no rosto. Eu vi no rosto isso. E a pergunta é,
como que as boas novas chegaram até Corinto? E a resposta é o apóstolo Paulo. Paulo estava então na sua segunda viagem missionária, Paulo chega em Corinto. Nós lemos essa manhã que ele encontrou lá um casal, lembra? Priscila e Áquila, e eles então se juntaram, faziam tendas para viver, e começaram lá a morar e a viver, e lá a fabricar as suas tendas. Só que daí o texto nos continua dando o que ele fez exatamente. Todos os sábados, Paulo ia então na sinagoga. Paulo, o judeu, ia na sinagoga falar daquilo que ele acreditava. E lá na sinagoga, nos diz o texto que ele começou a convencer judeus e que começou a convencer gregos. O que significa isso? Significa que no mundo antigo, mesmo os gregos que não eram os filhos de Israel iam para a sinagoga. Eles tinham um amigo que era da sinagoga, ele convidava para a sinagoga e o cara ia lá numa boa. Ou num mundo que você não tem tantas e muitas opções, quando surge uma, você vai. Então, Paulo começa a ganhar essas pessoas falando de Cristo. Ele vai debatendo na sinagoga, muita gente vai se convertendo, e Paulo, então, se dedica à pregação. Ele quer falar para os judeus, seu povo, que Jesus era o Messias. Com o passar do tempo, começa a levantar oposição. Toda vez que se levanta uma voz de Deus num lugar, se levanta a oposição do outro para tentar calar essa voz de Deus. Foi assim com todos os profetas, foram assim na história da igreja, é assim até hoje. E aí essa oposição se tornou tão forte que começaram até a amaldiçoar Paulo. Era como se Paulo estivesse passando na rua e o povo amaldiçoando, caluniando, falando mal dele. De um modo que nós não entendemos bem, porque Paulo era um cara forte em sua personalidade. Chega um momento que ele decide falar, se é assim então, se a oposição está nesse nível, eu vou sacudir a minha roupa e vou dizer o seguinte, que caia na cabeça de vocês o próprio sangue. Vocês não querem me ouvir, chega. Eu acho que ele se cansou. E aí ele diz, olha, eu estou livre da minha responsabilidade. Qual a responsabilidade? De como um filho de Israel pregar a Israel. Pregar primeiramente aos judeus. E aí ele decide e fala, de agora em diante eu irei aos gentios. Ele está, sabe que naquela cidade tem aquela multidão de gentios, e ele faz isso. Então ele sai da sinagoga, vai para a casa de um camarada lá chamado Tício Justo. Esse cara era temente a Deus, e por incrível que pareça, ele era vizinho da sinagoga, ele morava do lado da sinagoga. Então, de um lado ficava a sinagoga e Paulo pregando do outro. Gente, imagina a cena, né? Um ouvindo o outro, o que está acontecendo aqui? Mais legal ainda que isso. O chefe da sinagoga acabou crendo no Senhor Jesus. O nome dele era Crispo, e ele se entregou ao Senhor, ele foi batizado, e muitos outros coríntios chegaram a Cristo, e Paulo continuou falando. E é nesse contexto que acontece o texto que nós lemos. Por algum motivo que também não sabemos, Paulo se sente com medo. O que vai dar isso? Se converteram judeus, agora se converteram um bando de gentios, o grupo está crescendo, a oposição também cresce, o que eu faço? Aí vem a voz de Deus, Paulo, não tenha medo, Paulo. Paulo, continue falando. Paulo, não se cale. Paulo, ninguém vai fazer mal a você ou feri-lo. Então Deus garantiu para ele a proteção para a missão. E por último, essa que é uma das declarações que eu acho mais lindas da Bíblia. Porque eu tenho muita gente nesta cidade. Lembre-se lá em Romanos, como eles ouvirão se não há quem fale? Então, precisava de alguém para falar em Corinto. E Deus dá essas garantias para Paulo. Paulo, eu tenho muita gente nesta cidade. Consequência, Paulo fica 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Os judeus, então, não param as suas oposições, a cidade não para a sua oposição. Chega um momento que levam para o tribunal. Se a gente não vence na palavra, se a gente não vence na sinagoga, vamos apelar para a justiça, dizendo, esse cara está persuadindo ao povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Mas você imagine isso, um judeu levando uma causa dessa no tribunal?
E claro que o juiz local fala assim, olha, vocês me desculpem, mas eu não vou julgar uma questão dessa, isso é problema da religião de vocês. E não fazem absolutamente nada contra Paulo. Pelo contrário, mandam expulsar todo mundo, saiam da minha presença, porque isso é problema religioso. E Paulo continua a pregar. Como se não bastasse, mais oposição acontece. Eles chegam então ao chefe da sinagoga, e, com raiva dessa decisão do tribunal que não quis ouvir uma questão religiosa, espancaram o chefe da sinagoga na frente do tribunal. Pergunto, o que você acha que fizeram todos que estavam ali olhando para essa cena? A resposta é nada. Não fizeram absolutamente nada, não demonstraram nenhuma preocupação com isso. E Paulo, então, permanece um pouco mais na cidade de Corinto, até que ele decide partir. Ele tem outros povos para alcançar. E ele embarca, então, e navega para Síria. Foi assim que nasceu a igreja de Corinto. É uma igreja que nasceu, então, numa cidade rica, onde a imoralidade era a prática comum, a prática aceitável, onde deuses eram ofertados no mercado das divindades todos os dias, das várias ruas, nos seus mais de 10 templos, e onde estes cristãos estavam sendo desafiados para viverem como seguidores de Cristo nesse ambiente. E lá, inclusive, há um indício de que eles não só se reuniam nas casas, como entendemos que a igreja primitiva se reunia, nas casas, em pequenos grupos. Há uma grande possibilidade que em Corinto, por terem algumas casas maiores, que continham seus jardins maiores e os seus pátios maiores, que havia um certo louvorzão ou agrupamento coletivo maior do que um pequeno grupo, onde então possivelmente se reunia um grupo maior para cultuar a Deus nas suas reuniões de adoração, de partir o pão, de celebrar a ceia do Senhor. E é essa igreja que Paulo escreve em sua primeira carta, e ele começa dizendo, olha, a vocês, igreja em Corinto, graça e paz, eu sempre dou graças a Deus por vocês foram enriquecidos pelo conhecimento de Deus, vocês receberam um testemunho de Cristo, o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, querendo dizer, é real o encontro de vocês com Deus, olha, não lhes falta nenhum dom espiritual, olha que chocante. É Paulo dizendo, não lhes falta, a igreja de Corinto, nenhum dom espiritual. Aí então a manifestação de Deus, vocês que aguardam no Senhor, vocês que esperam no Senhor, Ele os manterá firmes, de modo que vocês serão irrepreensíveis quando Jesus voltar, querendo dizer que vocês estão prosseguindo, amadurecendo, crescendo, nada vai ser um problema para vocês quando Jesus voltar, porque vocês estão crescendo. Fiel é Deus que os chamou à comunhão, o Filho dele, o nosso Senhor Jesus. E essa é a introdução que Paulo fala, olha, o caminho está bom. O caminho está bom diante dos desafios. Mas como a gente tem percebido, nem tudo são flores na vida da igreja em qualquer época da história. E aí Paulo começa a levantar problemas. E aqui eu peço a tua extrema atenção para perceber e caneta na mão. Primeiro, Paulo vai denunciar o partidarismo na igreja. Ele vai dizer o seguinte, olha, em nome do Senhor Jesus, ele nem pede, ele diz, eu suplico que vocês concordem uns com os outros, que vocês concordem um com o outro de acordo com o que cada um fala. E por que ele diz, olha, eu fui informado que há divisões, e quais são as divisões? Um time amou Paulo, que foi o plantador da igreja, e falou, eu só escuto Paulo. Depois de Paulo veio Apolo, que era um judeu de Alexandria, um judeu que a Bíblia descreve como poderoso em palavras, um cara com alto nível de persuasão e de ensino, um cara que convidava pessoas para pregar, mas não era só para ouvir ou não, ele convidava para o debate público. Vamos debater e eu vou mostrar que você está errado e que eu estou certo. Num contexto greco-romano, onde pessoas adoram discutir, debater, dialogar, você imagina como esse cara não devia ser um cara tremendamente capacitado. Depois de Paulo vem Apolo, então vem um outro time da igreja e fala assim, não, nosso negócio não é com Paulo não, nosso negócio é com Apolo. Aí vem os outros, que a gente chamaria hoje do crente raiz, ele fala assim, não, meu negócio é Pedro. Meu negócio é Pedro. Pedro que é realmente o apóstolo legal, eu sou de Pedro. E o mais raiz ainda, o mais assim, eu sou fantasticamente o bom discípulo, eu sou de Cristo.
é aquele que fala, não, não é com ninguém, eu não sigo a homens, eu sigo somente a Deus. E Paulo fala, está tudo errado, está tudo errado. Nós não temos que criar esses partidarismos de acordo com aquilo que eu tenho uma identificação, seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo. Quem morreu por vocês não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Apolo, foi Cristo. Então somos todos de Cristo. E Cristo usa Apolo, Paulo e Pedro e etc. a medida